deixando cessa aquela atividade. Então, se vocês repararem naquele bloco, que deve ter por volta de 15 a 20 válvulas, nós temos para cada um dessas válvulas, nós temos um cabo elétrico. Qual é a função desse cabo elétrico? É conduzir esse sinal, liga e desliga. Então, qual é o problema desse tipo de instalação? Descentralização muito grande, ou seja, precisam de vários condutores para fazer o acionamento. O tempo de startup, ou seja, o tempo para fazer com que isso funcione é elevado, porque existem muitas ligações elétricas, e é necessário que o controlador programável, o computador industrial, tenha diversos pontos de entrada e saída, ou seja, que ele tenha disponível vários bornes para ligação dessas válvulas. Então, só para vocês terem uma ideia, não sei se está muito bom para enxergar, principalmente no fundo, mas essas duas fotografias são fotografias de painéis elétricos, que até pouco tempo atrás, e até hoje ainda existe, abrir um painel elétrico é sempre uma dificuldade muito grande para aquele que vai ter que trabalhar no painel, porque ele sabe que provavelmente ele vai ficar depois do horário trabalhando, que ele vai ter uma série de dificuldades para conseguir encontrar um problema ou para conseguir fazer alguma adaptação. Porque são muitos condutores, geralmente o pessoal começa a fazer uma classificação interessante, coloca fio vermelho para um tipo de sinal, fio azul para outro tipo de sinal, mas chega no final do dia, ele já coloca tudo fio azul, tudo fio vermelho, ou então acabam, os fios de uma cor já passam a ser usados de outra, e na hora de fazer a manutenção, a substituição é bastante complicada. Então, com isso, surgiu a ideia do desenvolvimento das redes industriais. Qual é a ideia dela? Fazer com que esses vários bits de comunicação com os dispositivos de campo, ou seja, válvulas, motores, não necessariamente tenham que ser transmitidos bit a bit, ou seja, sinal a sinal, e sim que eles possam ser transmitidos em conjunto. Então, o que nós temos aqui nessa figura, que ilustra bem essa ideia de redes industriais? Nós temos o controlador programável, o que é chamado de CLP, e nós temos aquele condutor amarelo, aquela identificação amarela. Por aquele cabo amarelo, não passa unicamente um único bit, e sim um conjunto de informações, e desse conjunto de informações são decodificados os bits necessários para o funcionamento das válvulas. Então daqui sai todo o controle. Por exemplo, nós temos aqui uma ilha de válvulas. Em vez de virem vários fios, um para cada válvula, nesse único condutor chega um pacote de dados, existe um decodificador naquele terminal e ele obtém esses bits para comunicar diretamente com cada válvula. E reparem que daqui esse pacote migra para outros dispositivos de campo. Então isso reduz o quê? Principalmente o número de fios e as conexões. O eletricista, aquele profissional de campo que vai fazer a ligação, ele simplesmente liga um único conector que sai do controlador programável por dispositivo de campo. Em termos de redes industriais, quais são as principais que existem hoje em aplicações industriais? A rede Ethernet, a chamada rede Profibus e uma rede chamada ASI. Vou começar de trás para frente. A rede ASI é uma rede essencialmente de chão de fábrica, ou seja, é uma rede cujas características principais são robustez, ou seja, uma rede que utiliza cabos flexíveis, cabos que permitem fazer ligações diversas ao longo do percurso dele, sem interferir nos outros conectores, e que liga dispositivos de campo. Dispositivos de campo, o que identifica um dispositivo de campo, para aquele que não conhece isso da indústria? Um dispositivo de poucas informações. Para vocês que trabalham em TI, falar de um bit, falar de repente de um byte, de uma word, parece uma informação muito pequena. Mas para um dispositivo de campo, aquele da indústria, um bit é uma informação bastante importante. Ela tem um valor bastante grande. Porque ela comanda, por exemplo, a abertura e fechamento de uma comporta. Comanda, por exemplo, o liga e desliga de um motor. Então, para esse tipo de aplicação, nós temos a rede ASI.
Aumentando um pouquinho de nível, existe a rede Profibus. O que diferencia, então, esse aumentar um pouquinho de nível? A quantidade de informações que é possível dentro dessa rede. A rede Profibus, em vez de transmitir pacotes da ordem de bytes, já transmite pacotes de informações na ordem de kilobytes. Ou seja, é uma rede que permite comunicar dispositivos não mais de campo, e sim dispositivos chamados de célula. Ou seja, na célula existem alguns controladores programáveis que controlam uma rede de dispositivos de campo. E o nível um pouco mais acima é a rede Ethernet. Essa que vocês com certeza conhecem bastante. A rede Ethernet é uma rede extremamente versátil. Primeiramente porque a Ethernet em si ela não é o protocolo. Não é isso? O que é a Ethernet? É o conjunto de regras ou conjunto de normalizações de cabeamento, do tamanho do sinal elétrico, ou seja, da intensidade do sinal elétrico. Então isso é normalizado. Os dispositivos, MAC, as placas de rede, o cabeamento, os roteadores, isso faz parte do conceito Ethernet. Agora, na rede Ethernet existem diversos protocolos, sendo que o mais conhecido hoje por questões comerciais, por questões sociais, é o protocolo TCP/IP. Na indústria, é usado o protocolo TCP/IP? É usado. Mas quais mais protocolos existem? Existe Profinet, ControlNet, protocolos TCP, ISA, e uma série de outros protocolos que os fabricantes criam para comunicar os seus dispositivos. Então a ideia, o que é mesmo um protocolo? É um conjunto de regras para que haja comunicação digital. Ou seja, é o idioma da rede. O dispositivo transmissor necessita ser compreendido pelo receptor. Essa é a ideia fundamental. Via de regra,